E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Diz assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Assim fez Noé, conforme a tudo o que o Senhor Deus lhe mandou. Assim o fez. Bom, nitidamente, você observa nesse versículo que aqui está um segredo do porquê que a arca não afunda. Noé não era um marceneiro. Noé não tinha ideia do que estava por vir. Noé não tinha, obviamente, capacidade física para realizar um projeto tão grande se não fosse submetido à voz de Deus. Noé não é alguém que tem habilidades específicas para fazer uma arca. Deus não escolhe um homem que é capacitado, que sabe mexer com madeira e que trabalha com isso e tal. Não é nada disso. Deus escolhe Noé porque Deus vê o coração de Noé. Deus vê o interior de Noé. Deus olha para dentro de Noé e encontra o desejo de caminhar com ele. Por isso que a Bíblia diz que ele andou com Deus. E você vai perceber que nesse versículo ele faz tudo o que Deus mandou. E esse é o segredo. Por que a arca de Noé não afunda? Por que a arca de Noé não se desfaz? Por que a arca de Noé suporta a quantidade de chuva que vai ter lá fora? Porque Noé faz tudo que Deus mandou. O segredo é esse: é fazer tudo que Deus manda, é se submeter à vontade dele, é saber que muitas das vezes a vontade dele ela vai confrontar a forma como eu vivo. A vontade dele vai me ferir algumas vezes, que nem sempre ele vai fazer aquilo que eu quero, nem sempre ele vai fazer da forma que eu quero, nem sempre ele vai fazer do jeito que eu quero. Eu preciso aprender com isso. Eu preciso guardar no meu coração essa palavra. Eu preciso ter esse entendimento que quando eu decido obedecer a Deus, as coisas começam a fluírem sobre a minha vida. Por que a arca não afunda? Porque Noé faz tudo o que Deus mandou. Aqui está o segredo. Faça aquilo que Deus manda e você não vai ver a arca afundar. Faça aquilo que Deus manda e você não vai ver a casa quebrar. Faça aquilo que Deus manda e você não vai ver as amizades serem destruídas. Faça o que Deus manda, que você vai ver as coisas fluindo. Faça o que Deus manda, que você vai ver os relacionamentos começarem a dar certo. O resultado para que tudo na sua vida ande com prosperidade é você fazer aquilo que Deus manda. Então, se for possível, abra mão do seu eu, da sua vontade. Abra mão de certas coisas que tentam consumir você e entrega tudo nas mãos de Deus, cara. Entrega tudo. Confia nele e o mais ele fará. Você precisa ter essa maturidade de fé, esse depósito de confiança, de colocar tudo na mão de Deus, de descansar no Senhor e entender que quando você faz do jeito que Ele mandou, da forma que Ele mandou, da maneira como Ele mandou, as coisas passam a fluírem sobre a sua vida. Às vezes tem muita coisa que está trancada, muita coisa que ainda não está sendo resolvida, muita coisa que ainda não está fluindo, muita coisa que ainda não está se encaixando. Às vezes tem algumas coisas que não estão entrando no lugar, que ainda não estão se resolvendo porque você não decidiu obedecer. Às vezes existem coisas que estão de qualquer forma na sua vida porque você não decidiu viver um caminho na obediência. Sabe,
E como você não obedece, você semeia o pecado. E o salário do pecado é a morte. Aí gera morte espiritual para você, aí gera destruição para a tua casa, porque é isso que o pecado faz. Então segue nesse caminho, vai fazendo aquilo que Deus te mandou. Casa com gente que Deus mandou, namora com gente que Deus mandou, se relaciona com gente que Deus mandou, vive com gente que Deus mandou, e você vai ver como as coisas vão mudar sobre a sua vida. Você vai ver o resultado daquilo que Deus tem preparado para você. Faça tudo conforme aquilo que Deus mandou. Não inventa, não fica dando palpite, não fica construindo um monte de coisa que não é relevante e nem edificante, mas faça conforme Deus mandou. Se Deus mandou isso, faz isso. Se Deus mandou aquilo, faz aquilo. Se submeta à vontade de Deus. Ainda que muitas das vezes aquilo que Deus mandou você fazer vá confrontar a sua vida. É muito melhor obedecer a Deus do que sacrificar. É muito melhor você decidir se submeter à vontade da palavra de Deus do que ficar o tempo todo fugindo do propósito, caminhando por uma linha sem direção de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, que me ensina, que nos cura, que nos transforma, aonde o mesmo Senhor disse na tua palavra que Noé fez tudo o que o Senhor mandou. E esse é o segredo, por que as coisas deram certo, por que a arca não afundou, por que a casa não quebrou, porque alguém decidiu fazer do jeito que Deus mandou. Agora dê força a essa pessoa a se encaixar no teu propósito, na tua palavra, e fazer com que as coisas venham fluir sobre a sua vida. Eu te dou graça e te rendo louvores por tudo. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus, então clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem do YouTube, manda para um amigo, para um colega, para um primo, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu. E se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele, e você se torna um intercessor do meu ministério. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem abençoado muito o meu coração. Como é que eu faço para deixar uma semente no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na condição de profeta tem galardão de profeta. Isso significa que quando você recebe um homem de Deus, na condição de homem de Deus, parte daquilo que Deus depositou sobre a minha vida, ele compartilha sobre a vida daquele que semeia na vida de um homem de Deus. Por isso, quem recebe um profeta na condição de profeta tem galardão de profeta. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com a palavra poderosa para a tua alma, e fica com essa palavra no teu espírito, no teu coração. A arca só não afundou porque Moisés fez tudo que Deus mandou. Faça do jeitinho que Deus mandou. Não inventa não. Faça da forma que Deus mandou. E você vai ver os resultados, você vai ver o caminho, você vai ver os propósitos que o próprio Deus tem preparado para a sua vida. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas. Estou te esperando. Vem!